Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo de Redação desta sexta-feira. Como eu esperei por esse dia. Sextou, minha gente, graças a Deus é o dia mais esperado da semana que a gente vem empolgado trabalhar, sabe, para informar vocês. Quem tá na minha companhia hoje aqui é a Marília Mesquita. Você tá com esse mesmo sentimento, Marília? Sim, Lucas, sextou, finalmente. Assim, eu comemoro, mas nem tanto, porque amanhã de manhã eu tô de plantão. Mas o dia que eu vou falar, assim, o meu dia é domingo, que eu vou estar de folga em casa, então, mas sextou já é gostoso. Pô, já sexta-feira já tá ótimo. Com certeza a gente já fica um sábado empolgado, porque você vai trabalhar pela manhã e já se livra já do resto do fim de semana. Compromisso, aí de tarde eu tô livre, domingo, só alegria. Com certeza, Marília. A gente vem empolgado aqui pro nosso podcast, mas eu sou o Lucas Luquezzi, vou apresentar vocês aqui mais um podcast Papo de Redação. Lembrando também que a seção de comentários do canal da Folha está aberta para você no YouTube e tem o nosso zap da redação 999715300 para você participar conosco. A gente fica empolgado em trazer as notícias aqui, só que quando a gente lê, apresenta para você, a gente fica triste. Né? A gente fica triste porque muitas das vezes a gente começa com uma notícia ruim, uma notícia impactante, né? Temos notícias policiais, eu trouxe aqui a Marília Mesquita para falar um pouco disso. Não que a polícia ela traga notícias apenas ruins, mas também traz notícias boas, né? Mas, por exemplo, hoje a gente começa o nosso podcast com casos de polícia, né? Por exemplo, tem vereador tentando reeleição meses depois de agredir uma mulher. Você deve lembrar o caso de um vereador de Caracaraí que foi filmado, as imagens tomaram as redes sociais, a população ficou muito revoltada, esse cara quase perdeu o cargo e tá aí novamente na disputa para vereador lá em Caracaraí. Depois de tudo isso que aconteceu, eu vou falar daqui a pouco sobre atualizar, na verdade, esse caso, qual foi o desfecho dele, né? A respeito desse caso de violência contra a mulher. Tem também aqui a prisão de um homem por assassinato depois de ele ter procurado a delegacia para denunciar um furto. Que situação, né? Teve também um adolescente apreendido após roubar e esfaquear a vítima. Um cara que saiu para caçar e foi encontrado morto em Bonfim. E ainda a gente vai começar com polícia, mas com implicação de política também, e depois eu vou falar também de política somente, né? Porque tem um movimento dentro do União Brasil, o partido de Nicolete e Catarina, para dissolver o Nicolete da direção municipal do partido, né? Por conta dessa briga toda com a Catarina. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, né, aqui no nosso podcast. E também, minha gente, a Real do Tianguá, que começa nesta sexta-feira. Trago já a programação completa desse Arraial do Tianguá, tão tradicional, né? De hoje, de amanhã e também de domingo, né? Atrações nacionais, inclusive. Mas vamos lá, gente. Vamos começar aqui o nosso podcast falando um pouco de polícia. E justiça, por que não, né? E de política, por que não? Porque olha só, o vereador de Caracaraí, Valdemar Ferreira Lima Neto, conhecido aí como Pé no Chão, foi confirmado como candidato à reeleição pelo PSD 5 meses depois de ser filmado agredindo a companheira por ciúmes em uma distribuidora de bebidas lá na cidade de Caracaraí, no sul daqui do estado de Roraima. O nome dele foi confirmado por unanimidade em uma convenção em que ele obteve 4 votos, né? Os convencionais todos votaram a favor do nome dele e, portanto, ele vai poder disputar o 4º mandato como vereador de Caracaraí. E nós, né, Marília, como a gente tem um papel aqui de ouvir as pessoas, né, o jornalismo é isso. O jornalismo é isso. Quando a gente cita uma pessoa numa matéria, especificamente negativa, né, a gente procura a pessoa para saber se ela quer se manifestar. E foi isso que eu fiz com o Pé no Chão, né? Como ele é conhecido. Ele disse em tom muito exaltado que não gostaria de comentar o assunto, mas acabou afirmando que resolveu sua situação na justiça, que deu a volta por cima e continua trabalhando. Eu tenho 3 áudios aqui. Eu tentei ligar, né, 2 vezes, uma vez eu acho, para ele. E eu também, depois que eu ligo, se a pessoa não atende,
eu mando uma mensagem, eu resumo toda a situação, e foi isso que eu fiz. E a resposta veio exatamente por mensagem de áudio. Tenho 3 áudios para você ouvir aqui, e eu preferi deixar exatamente o áudio dele, ipsis literis, do mesmo jeito que ele falou, para você ouvir a resposta do Pé no Chão a respeito dessas 2 situações que ele se envolveu, porque teve também um caso que aconteceu com ele em 2015, de uma agressão a uma mulher, e daqui a pouco eu relato melhor. Vamos ouvir um pouco o Pé no Chão sobre o que ele falou para a nossa reportagem, quando a gente procurou ele para ver se ele quer se posicionar a respeito desses casos de agressão à mulher em que ele se envolveu. Então, essa situação não me interessa nada não, até porque a minha vida pessoal, quando eu e cada um tem que cuidar da sua vida, ele que fica cuidando da vida dos outros, até porque vida pessoal de casal, quem tem que se resolver são eles, até porque vida de casal ninguém sabe o que se trata em 4 paredes. Então, o meu caso foi uma situação e foi essa aí, e já foi resolvida na justiça. Eu não preciso estar dando satisfação da minha vida a ninguém. Espero que você entenda dessa forma. Agora, porque nós estamos no pleito político, querem mexer nessa situação, mas pouco para mim me interessa. O importante é que eu estou com a minha cabeça erguida, dei a volta por cima e continuo trabalhando, tá bom, irmãozão? Que você passe bem. E não esqueça que você é família, você pode ter esposa, você pode ter uma mãe, você pode ter um irmão. E preste bem atenção, o que acontece comigo acontece com todos. Não querendo que isso aconteça. Mas quem vive de casal, quem vive em família, você conhece. Tá bom? Você sabe que você tem uma mãe e você tem um pai. Eu hoje só tenho uma mãe. Pai eu não tenho. Mas preste bem atenção. Eu já sei o que acontece. Nós estamos no pleito político e querem expor a vida pessoal da gente. Até entendo porque eu sou um homem público. Que se não fosse, ninguém estava me procurando, perguntando se eu quero fazer alguma coisa. Eu não quero fazer defesa de nada. Até porque a defesa foi feita e eu fui ressarcido para os cofres públicos. Me devolveram o meu dinheiro. Entendeu? Só isso, irmão. E passe bem e lembre-se que se você não tiver mulher, e no dia que você tiver, e se você tem, você cuide bem da sua esposa. Entendeu? E lembre-se, eu não tenho mais pai não, mas eu tenho uma mãe. Entendeu? No momento que poste qualquer situação que queira me expor, esquece que eu tenho uma família e vocês também têm. Um abraço, tenham um bom dia e seja feliz. Tem mais. Outra, diga pra Folha pesquisar as fotos dos candidatos e bota meus vídeos que eu fazia aqui na cidade, mostrando como é que tá a cidade. Peça pra Folha. Eu vou mandar os vídeos que eu fiz aqui, cobrando pro meu município, para as pessoas que moram aqui. Vocês querem divulgar? Se você divulgar, eu mando. Os vídeos que eu fazia aqui pedindo melhorias para a população. Eu vou mandar para você. Você divulga? Se você quiser divulgar, eu mando isso aí para você. Tá bom, irmão? Para vocês. Se vocês quiserem, eu mando. Se vocês quiserem, me avisa. Pois é, irmão. Então, deixa eu só te falar. No momento que vocês exporem qualquer situação minha, que eu veja, que eu sei que isso é política, eu sei dar entrevista. Entendeu? Eu sei me movimentar. Entendeu? E vou mostrar isso que era para estar fazendo, mostrando o trabalho que o vereador fez no município dele. Se vocês pedirem, eu mando para vocês. Agora, minha vida pessoal, vocês mexendo para querer divulgar, isso aí é uma forma de querer denegrir minha imagem, irmão. Você não vê que nós estamos em política, não é a minha imagem. É a imagem de uma família, de uma mãe. Entendeu? A minha mãe já sofreu demais. Agora vocês querem, porra, só devido a uma política, vocês vêm querer pegar histórico. Procura histórico de outros aí. Procura histórico do santo. Quem for santo, meu irmão, faça igual Jesus, que atira a primeira pedra. Tá bom, irmão? Fique bem tranquilo e fique na paz de Deus. Beleza? Eu vou ficar aguardando esses históricos aparecer aqui, desses candidatos. Mostre os meus vídeos. Eu na lixeira, eu no hospital, eu pedindo remédio nos postos. Essa que é meu histórico político aqui. Agora, a minha vida pessoal, cuido eu. A minha vida pessoal, cuido eu. Faço dela que eu bem entender. Então, gente, esses foram os áudios que o vereador Valdemar Pé no Chão, de Caracaraí, mandou pra gente como resposta. Eu tinha procurado ele para ver se ele queria se defender a respeito desses casos de agressão à mulher que ele se envolveu na sua vida, né? Não somente aquele episódio que viralizou nas redes sociais em março desse ano, mas também um episódio de 2015, e ele respondeu, deu essa resposta pra gente, né? Ele falou que não queria se defender, mas acabou falando, né, o que ele queria falar, né? Então,
pra gente não ser chamado também como um cara que distorce os fatos, né, eu tô colocando na íntegra aqui o que ele falou pra gente. E só pra gente lembrar que esse caso do vereador Valdemar Pé no Chão, lá de Caracaraí, eu acredito que você lembra, sim, com certeza, porque faz pouco tempo, faz apenas, 5 meses apenas, na noite de 22 de março de 2024, Pé no Chão ingeria bebida alcoólica e começou a demonstrar ciúmes da companheira com o esposo da amiga dela. Irritado, ele quebrou o celular da vítima e iniciou uma série de socos contra essa mulher, que conseguiu correr para dentro do estabelecimento, né, que era uma distribuidora de bebidas, para poder fugir das agressões. Ele ainda retornou ao local e tentou levá-la à força, mas acabou segurado pelo irmão da mulher. Essas agressões, inclusive, além de serem sido filmadas, elas foram assistidas por outras pessoas e foram comprovadas em um laudo de exame de corpo de delito, né? E o acusado, inclusive, ficou foragido por dias e quase perdeu o cargo de vereador. O pessoal fez um barulho lá na Câmara, né? E simplesmente esse caso ficou abafado, né? A gente não teve notícias novas a respeito de como é que foi esse caso, né? Eu acho triste isso, né? E foi exatamente esse o objetivo da nossa reportagem. A gente dá uma resposta, né, Marília? Como a gente sempre acompanha todos os casos, mas que teve outras situações na época que aconteceram, assim, que meio que ofusca fatos como esse, que acabam, infelizmente, caindo no esquecimento. E aí a gente faz a nossa meia-culpa aqui. E aí, realmente, o que eu fui atrás foi de um desfecho, né? Porque, veja bem, eu estava lendo todas as atas de convenções dos municípios, né, como eu tenho feito aí para poder conseguir informações sobre os pré-candidatos, os candidatos que são confirmados a prefeito e a vereador nos municípios, né? E me chamou a atenção realmente que o Valdemar Pé no Chão estava lá, na ata do PSD, como o candidato confirmado na convenção do PSD em Caracaraí, né? Mesmo depois de toda essa situação. Então, vocês lembram que esse vídeo viralizou, revoltou, essas imagens revoltaram a gente, né, evidentemente. E na época, a juíza de Caracaraí, Noêmia Cardoso Leite de Souza, decretou a prisão preventiva do suspeito, ao considerar que ele tem influência e poder aquisitivo no município em razão do cargo. Desdenha da justiça, ameaça a vítima e é reincidente em caso de violência doméstica. Enquanto ele estava foragido, a Justiça de Roraima chegou a conceder medida protetiva à vítima. Nessa decisão, proibiu o vereador de se aproximar da vítima por distância mínima de 200 metros. Eu acho que... o meu áudio tinha cortado aqui. Na decisão, o vereador ficou proibido de se aproximar da vítima por distância mínima de 200 metros, frequentar bares, deixar Caracaraí por mais de 8 dias sem autorização judicial. Também o obrigou a comparecer mensalmente em juízo para justificar suas atividades e a pagar fiança de mais de R$14 mil. Só que aí, Marília, você que tá aqui comigo e acompanhou esse caso na época, evidentemente, né? Em abril, esse caso teve uma reviravolta na justiça que acabou revogando o mandado de prisão preventiva e as medidas protetivas da vítima, né? Após a própria vítima desistir do processo contra o parlamentar. Isso acontece muito, inclusive. O Pé no Chão está no 3º mandato de vereador de Caracaraí. Em 2020, pelo PSD, foi o 4º parlamentar mais votado da cidade, ao receber 352 votos. É um vereador que já tem reincidência nesse caso, né? E eu lembro aqui, por exemplo, em 2015, se você não sabia, o vereador Pé no Chão, em 2015, era presidente da Câmara Municipal de Caracaraí. E nessa época ele foi preso em flagrante por espancar a esposa com soco no olho e chute, agressões comprovadas no exame de corpo de delito. Ele resistiu à prisão e os policiais militares precisaram usar a força para colocá-lo na viatura. A defesa do parlamentar alegou, na época, legítima defesa para se proteger dessa mulher. E ele negou também, por meio da sua defesa, que tenha sido desobediente à abordagem policial. O Pé no Chão foi liberado após pagar uma fiança de quase R$16 mil e respondeu ao processo em liberdade. Mas aí é o seguinte, em 2016 ele foi condenado e cumpriu uma pena de 1 ano e um mês de detenção em regime inicialmente aberto. 6 anos após a condenação,
Inclusive, ele citou isso nas declarações dele para nossa reportagem, né, de que ele foi ressarcido, né, teve o dinheiro ressarcido. Realmente, a gente descobriu isso, que 6 anos após essa condenação, conseguiu uma devolução do dinheiro da fiança por ter cumprido integralmente a pena. E por conta desse episódio, na época, em 2015, o vereador chegou a ser ameaçado de expulsão pelo PSDC, mas apesar disso, ele conseguiu concorrer pela sigla no ano seguinte, mas não se reelegeu. Então, é um tema que acaba meio que completando essa semana de Lei Maria da Penha, né? 18 anos aí de Lei Maria da Penha, em que a gente só teve péssimas notícias, né, Marília? A gente teve muitos casos. Por exemplo, a gente estava ontem com a delegada Verlânia, né, falando sobre os casos de violência doméstica, violência contra a mulher, as medidas que precisam ser tomadas contra a violência contra a mulher. E um dado interessante que eu apresentei aqui foi o fato de, em 7 dias, 13 homens foram presos por violência contra a mulher, violência doméstica de modo geral, né? A gente vive um momento muito preocupante, né, Marília, em que as pessoas elas precisam acordar, não somente a classe política, mas também as pessoas da sociedade precisam se unir, independente do espectro político que ela tenha, né, para poder apoiar medidas contra a violência doméstica, né, Marília? Exatamente. Muito se fala sobre nós somos contra a violência contra a mulher, somos contra a violência doméstica, mas quando um caso desse acontece e os órgãos eles podem tomar uma atitude que repreenda esse agressor, eles não tomam, como é o caso do vereador Pé no Chão, por exemplo. Pagou uma fiança de 16 mil, ou seja, uma mulher agredida, espancada, só vale 16 mil reais e depois, porque ele cumpriu uma medida, esse valor foi devolvido. Ou seja, a vida de uma mulher vale pouquíssimo. E ele, um vereador que é representante do povo, está lá para trabalhar em prol da sociedade, em prol da população, faz uma palhaçada dessa. Porque isso é uma palhaçada, isso é uma vergonha. O que ele fez com a esposa, ele agrediu ela, tem vídeo que mostra isso. Não somos nós que estamos dizendo, não é o Lucas, não é a Marília, não é a juíza que está dizendo. Tem um vídeo que mostra ele espancando a esposa. Sim. E ele diz que não fez, que a vida particular dele, nós não estamos aqui para denegrir a imagem de ninguém, nós sabemos que é ano político e nós sabemos também que vários políticos, a oposição, elas utilizam dessas ferramentas, né, para denegrir o seu adversário. Sim. Só que o nosso papel aqui não é esse, não é de denegrir ninguém, é de dar voz para quem não tem voz. É como a gente sempre fala aqui. E existem milhares de mulheres que são espancadas diariamente pelos seus companheiros que não estão sendo ouvidas, que não têm coragem de denunciar. E nós estamos aqui trabalhando por justiça, porque ele é um representante do povo. Sim. Ele quis destacar também que ele, porque não coloca vídeo meu pedindo remédio. Mas a situação não é essa, né, Marília? É o seu papel, é o seu trabalho. Você colocou o seu nome à disposição de trabalhar em prol da sociedade. Então, se você é um político, você tem que trabalhar para quem? Somos para nós, é para gente. E até o que ele faz na vida privada dele, com certeza ele tem obrigação de dar satisfação. Ainda mais um caso como esse, né, Marília? Exatamente, um caso de violência contra a mulher, violência doméstica que foi em via pública. Se em via pública, em uma distribuidora, ele agrediu essa mulher dessa forma, imagina o que ele faz dentro da casa dele, entre 4 paredes, só ele e a esposa. Então, a resposta que ele deu também é desrespeitosa, porque o Lucas você só estava fazendo o seu trabalho e foi pedir um posicionamento e ele poderia ter respondido de uma forma educada, civilizada e como um vereador que é representante do povo e não responder dessa forma que ele respondeu. Então, é uma situação muito lamentável e muito triste
tendo em vista aí que a gente está na semana que comemoramos a Lei Maria da Penha, Sim. que o Papo de Redação recebeu uma delegada mulher que defende aí outras mulheres. Então, assim, é um caso muito triste, lamentável. E esperamos aí que a sociedade, que a população de Caracaraí, ela faça o seu papel e escolha muito bem os seus representantes, porque as eleições estão chegando. Com certeza, né? Eu particularmente, Marília, eu já estava trabalhando aqui alguns dias nessa reportagem e eu tinha, sinceramente, eu não sei quem é o Pé no Chão, nunca o vi pessoalmente, né? Não sei as pessoas, não conheço, né? E também não ajo politicamente como muita gente pensa, né? Porque a gente está aqui, como jornalista, a gente está aqui para defender a sociedade. E não é defender político A ou B ou C, cara. A gente está aqui para defender a sociedade, né? Defender as pessoas que não têm voz ou defender as pessoas que não têm coragem de se posicionar. Então, muita gente interpreta isso de uma forma negativa, inclusive, né? Às vezes eu acho que a gente está por um lado A, por um lado B. Na verdade, a gente está do lado do povo, minha gente. E assim, eu particularmente, o que eu esperava dele, principalmente por ser vereador, é de que ele apresentasse um pedido de desculpas público, né? Já que esses casos todos foram... a população toda ficou sabendo. O estado de Roraima todo ficou sabendo. Inteira a sabe. população de Caracaraí ficou sabendo. Então, eu particularmente, como cidadão, né? Assim, eu não sou cidadão de Caracaraí, mas eu sou cidadão daqui do estado de Roraima. Eu acho que eu, como cidadão, eu merecia saber uma satisfação de um representante do povo, né? O que você vai pedir desculpa, né? Então, infelizmente, um cara perdeu uma grande oportunidade de fazer isso, né? E, assim, gente, a gente está aqui para fazer o papel de defender a sociedade de um modo geral. E vamos falar aqui de outras ocorrências, outras situações, Marília. Por exemplo, teve um cara que ele está sendo acusado de assassinar um rapaz lá em Rorainópolis, no sul de Roraima. E no dia seguinte a esse crime, ele procurou a delegacia do município para denunciar um crime de furto. E detalhe, ele estava de óculos escuros e boné e acabou sendo preso por conta disso, né? Porque o pessoal descobriu, os policiais descobriram que as características dele batiam com a do suspeito de ter assassinado um rapaz lá em Rorainópolis. Fala pra gente o que a gente sabe aí, mais detalhes a respeito disso. Tem coisas que só acontecem aqui e esse é um caso. Quem foi preso é o auxiliar de serviços gerais, o JDM, de 35 anos, que ele é suspeito de matar com facadas o Maicon Avelino da Silva, de 31 anos. E esse homicídio foi eu que fiz, e ele aconteceu no domingo, dia 4, lá no município de Rorainópolis. Parêntese. Você falou eu que fiz. Calma. Você não está confessando nenhum crime, não, hein? Não, gente, calma. Não sou nenhuma assassina, porque a gente fala desse jeito. É um jeito de falar. Isso, exatamente. É bom sempre a gente colocar um parêntese, porque as pessoas não vão entender. Foi eu que fiz a matéria. É isso que ela quis dizer. Isso, calma. Eu fiz a matéria deste caso. Muito bem. Pronto. Enfim, a vítima foi o Maicon Avelino da Silva, de 31 anos. Sim. E aí, como eu havia dito, né, esse crime aconteceu no domingo, dia 4, lá no município de Rorainópolis. O delegado do município, o Rick da Silva e Silva, ele explicou o seguinte, que no dia do crime, o Maicon Avelino estava com um amigo assando um peixe em frente a uma fábrica onde trabalhava, ocasião em que o suspeito chegou exaltado. Eles tiveram uma discussão e o acusado expulsou os dois do local. Aí, a vítima, ela seguiu com os amigos para um balneário. Momentos depois, o suspeito perseguiu o Maicon e o surpreendeu com facadas no braço e no peito, que depois a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e acabou aí indo a óbito. Nesse momento, o acusado ele não foi localizado. Mas, no dia seguinte, segundo o delegado, o suspeito ele foi à delegacia de Rorainópolis para registrar um boletim de ocorrência por furto
de celular e, para não ser reconhecido, ele usou um boné e óculos escuros. Durante o atendimento, os policiais suspeitaram das informações repassadas pelo homem e, como tinham participado das diligências para prender o autor do crime de homicídio, perceberam que ele tinha características similares. Aí vem a fala aqui do delegado. Os policiais o identificaram e o mandaram tirar os acessórios, ocasião que foi constatado que se tratava do investigado. O homem foi preso em flagrante por homicídio qualificado e interrogado. Ele confessou o crime e contou que teve desentendimentos anteriores com a vítima, que teria lhe ameaçado de morte, taxando-o de perigoso. Ele afirmou que ainda não se arrependia. Foi o que disse aí o delegado. O homem foi apresentado na audiência de custódia, onde teve a prisão em flagrante homologada e convertida em prisão preventiva. E ele foi apresentado aí no sistema prisional. Já que ele nunca se arrependia, que ele fique por muito tempo lá no sistema prisional, né? Teve também o caso de um adolescente apreendido após roubar e esfaquear a vítima, Marília. Que situação. Esses adolescentes aí não estão para brincadeira, e dessa vez foi um adolescente de 17 anos que ele foi apreendido após ameaçar um casal com uma arma branca, roubar celulares e esfaquear uma das vítimas. E esse crime aconteceu na segunda-feira, dia 5, no bairro 13 de setembro. A Polícia Civil, através da Delegacia de Defesa da Infância e Juventude, a DDIJ, realizou o auto de apreensão em flagrante de ato infracional contra esse adolescente. O delegado da DDIJ, o Leonardo Soares, ele informou que as vítimas, um casal de nacionalidade venezuelana, um homem de 22 anos e uma mulher de 19, estavam em uma praça próximo ao posto de saúde esperando para serem vacinados. E 2 pessoas se aproximaram de bicicleta com um canivete e abordaram um casal para anunciar o roubo. Eles levaram aí os 2 celulares e a vítima de 22 anos foi esfaqueada nas costas no momento do crime. Uma guarnição da PM foi acionada e, ao fazer buscas pelas proximidades, se deparou com uma movimentação de populares que tinham detido o adolescente. Ao se aproximarem, a viatura reconheceu um dos suspeitos, que estava com o canivete e sem os telefones celulares. O adolescente foi apresentado na DDIJ e já tinha histórico de antecedentes de atos infracionais. Diante disso, foi feito aí o auto de apreensão dele e a Justiça determinou na internação dele lá no Centro Socioeducativo, CSE, por 45 dias. O outro suspeito já foi identificado após as investigações realizadas pela Polícia Civil. Muito bem. É triste o envolvimento de adolescentes, especialmente um caso aqui em que o cara já tem um antecedente, né? E só tem 17 anos. 17 anos, meu Deus do céu, gente. Onde é que a gente vai parar? E teve um caso também de um homem que saiu para caçar e não voltou mais, Marília. O que aconteceu com esse rapaz? A vítima, Lucas, é o Daniel Marques Siqueira e ele foi encontrado morto na área de mata de um sítio localizado na Vila Vilena, no município, na vicinal 1, quilômetro 6, no município de Bonfim. Sim. E esse cadáver foi localizado na manhã de hoje, ou seja, sexta-feira. Conforme informações obtidas pela guarnição da 5ª Companhia Independente de Policiamento de Fronteira, o homem havia saído para caçar na companhia de amigos, porém, durante a madrugada, ele não voltou ao ponto de encontro combinado. Os policiais foram até o sítio e encontraram o corpo de Daniel, que portava documentos, os quais permitiram a identificação dele. Foi acionada a perícia criminal e o Instituto de Medicina Legal, o IML, e o caso foi registrado na Delegacia de Polícia do município para
as devidas providências. Tomara que a gente consiga logo, né, com que, na verdade, que a Polícia Civil investigue e saiba a motivação desse crime, né, e esclareça realmente para familiares, para a sociedade, o que aconteceu nesse caso aí, né, que não pode ficar sem solução, né. Muito obrigado, Marília Mesquita, pelas informações, pela participação, reflexões e comemorar, né? Hoje é sexta-feira, sei que amanhã você vai trabalhar, mas a gente já está trabalhando empolgado demais aqui, já é um descanso, né? Sexta-feira é sempre bom esse dia da semana. Nossa, é muito gostosa. É tudo. Mas eu vou ficando por aqui. E vocês aí que estão nos ouvindo, se comportem, juízo. Final de semana tá chegando. E já sabem, né? Se aprontarem, vão sair na editoria de polícia com as iniciais, fotinha. Então, acredito que ninguém queira aparecer na página policial. Então, se comportem, juízo. Beijo, eu fico por aqui e até segunda-feira. Muito bem, minha gente. Vamos agora falar de política, porque o negócio tá pegando fogo, meu irmão. Pegando fogo. A deputada estadual Catarina Guerra apresentou à Comissão Executiva Nacional do União Brasil um pedido de intervenção por 180 dias no Diretório Municipal da sigla em Boa Vista, presidido por Nicolete, e a anulação da convenção que confirmou o deputado federal como candidato à prefeitura. Ambos se declaram postulantes ao Palácio 9 de Julho, que é a sede da Prefeitura Municipal de Boa Vista. O pedido ainda tem outras 5 assinaturas, incluindo a do deputado federal Pastor Diniz e dos deputados estaduais Cláudio Cirurgião e Jorge Everton. Eles apontam descumprimentos de regras da direção nacional, como a resolução interna que exige que, em capitais, as candidaturas devem ter viabilidade mínima, que são condicionadas aí à aprovação da direção nacional da sigla, e que a decisão nacional que reconheceu que Catarina Guerra cumpre esse requisito e se opôs ao nome de Nicolete. Então foram esses, pelo menos 2 principais pontos aí que esse grupo está alegando aí para pedir a intervenção. Os políticos também alegam que Catarina Guerra sempre manteve seu nome à disposição do partido, mas que sofreu resistência por parte de Nicolete. Eles argumentam também que a convenção municipal, que aprovou o nome do deputado federal por 11 votos a 6, violou as diretrizes nacionais da legenda. A comissão interventora sugerida seria composta pela própria Catarina, além de Diniz, Everton, Cláudio e o filiado Misael Mário Bros. Pelo menos 13 candidatos a vereador confirmados pela União Brasil já declararam apoio a Nicolete, o que mostra aí que o Nicolete está forte lá no partido, né? Existe uma resistência grande lá em relação a Catarina Guerra como candidata a prefeita, né? Não é somente aí o Nicolete, né? Mas também o seu grupo, né? Os seus aliados dentro do próprio partido, né? Ainda conforme o documento, uma nova convenção para definir a candidatura do União Brasil sem uma intervenção nacional seria insuficiente para resolver essa questão, porque a sigla ela é presidida pelo deputado federal. Na opinião desses políticos que apresentaram esse pedido de intervenção, Nicolete tem colocado os seus interesses pessoais à frente dos interesses do partido. Eles enfatizam que uma possível intervenção não prejudicaria eventual processo disciplinar contra o parlamentar. Ou seja, pode haver essa intervenção, ao mesmo tempo que o parlamentar pode responder a um processo disciplinar por conta de todo esse imbróglio, né, político, jurídico, né, para poder se manter aí como candidato único do União Brasil. Olha só que coisa, no mínimo inusitada, né? Como é que são as coisas aqui em Boa Vista. Eu já tinha recebido essas informações para poder fazer essa reportagem pela manhã, né? E aí, vindo para cá, para a Folha, eu encontro o Nicolete numa farmácia. Olha só como é que são as coisas, né? E eu já tinha falado para ele que eu já ia procurá-lo para poder ele falar a respeito desse pedido de intervenção. E eu aproveitei que ele estava numa farmácia e entrevistei ele, né, sobre isso. O Nicolete afirmou que Catarina Guerra desrespeita a decisão dos filiados que o elegeram
presidente municipal do partido em 2023, com mandato até 2027. Ele declarou também que respeita todas as normas e decisões da Comissão Executiva Nacional, bem como o Estatuto Interno, mas que vai descumprir a decisão nacional que determinou a substituição da candidatura. O deputado federal afirmou também que a ata da Executiva Nacional, que foi enviada para a Justiça Eleitoral, em que a Direção Nacional do União Brasil fala que a Catarina Guerra é a candidata única do partido União Brasil em Boa Vista, para ele essa ata é inválida, porque trata de uma reunião da Direção Nacional e não de uma convenção municipal. O Nicoletti também defendeu que possui registro de candidatura, diferentemente de Catarina, e que aguarda a decisão da Justiça Eleitoral sobre a análise do pedido para ser candidato. Então, a ata é um instrumento, um dos primeiros passos aí para poder o candidato oficializar a sua candidatura. Então, pelo menos lá na Justiça Eleitoral, eu vi 3 atas. Uma ata da Convenção Municipal que confirmou o Nicoletti, a ata da Convenção Municipal que confirmou os candidatos a vereador e a ata da Direção Nacional que confirmou a Catarina Guerra. Eu sei que o negócio aí vai pegar fogo ainda, muita disputa jurídica e política, né? Muita disputa por poder também, por que não, né? E vamos acompanhar, convido vocês a acompanhar o nosso podcast e também a nossa programação da Rádio Folha 100.3 e o nosso portal folhabv.com.br. Vai ter muitas informações a respeito disso. Para a gravação, Fabiano, rapidinho, só... Só me recuperar aqui. Posso continuar, né? Não. Olha, gente, começa nesta sexta-feira o Arraial do Tianguá, que é um dos arraiais fora de época mais tradicionais aqui do estado de Roraima, da cidade de Boa Vista. Eu tô aqui com a programação completa desse final de semana, né? Vai ser sexta, sábado e domingo do Arraial do Tianguá, que vai ser realizado no palco Aderval da Rocha Ferreira, aquele palco, aquela praça que fica do lado da Germano Sampaio, né? Da Praça Germano Sampaio, no bairro Pintolândia, na zona oeste de Boa Vista. Olha, hoje, daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, tem a abertura do Arraial. Aí, na sequência, a apresentação da quadrilha Forrozinho. Vai ter a apresentação do Casal Real 2023, a apresentação do Casal Mirim 2023, né, que foram eleitos aí. Vai ter o concurso de Casal Mirim 2024, o concurso do Casal Real de 2024, o resultado dos concursos e a apresentação da banda local Shot Miudinho e depois a banda local Pipoquinha de Normandia. Para fechar a programação desta sexta-feira, tem aqui a apresentação da banda nacional Cavalo de Pau. Um detalhe interessante aqui é que, assim, tem horário para começar, mas não parece que não tem horário para terminar, pelo visto, né? Porque não tem discriminada cada programação aqui de qual horário que vai começar, né? Então, a abertura do Arraial a partir das 7h30 da noite no palco Aderval da Rocha Ferreira, lá no bairro Pintolândia, na zona oeste de Boa Vista. Amanhã, sábado, o Arraial começa às 7h30 da noite e a programação inclui aí a apresentação da Rainha da Diversidade 2023, a apresentação da quadrilha Criança Caipira, o concurso Rainha da Diversidade 2024, o grupo de swingueira Requebrar, a apresentação da quadrilha Joaninha Caipira, o resultado do concurso para escolha aí da Rainha da Diversidade 2024, né? E a apresentação da banda local Sovaco de Cobra. E para fechar a programação de sábado, a banda nacional Berg Rabelo. Aliás, do cantor nacional Berg Rabelo, né? E no domingo, o último dia de programação do Arraial do Tianguá, às 7h30 da noite, é a abertura do Arraial. Depois vai ter a apresentação da quadrilha Coraçãozinho, a companhia de dança Soares Hits, premiações, a banda local Cantos do Norte, a banda local Denis Martins, o príncipe da toada, né, que no caso o Denis Martins aí é o cara da toada aqui em Roraima,
E para fechar a programação do Arraial do Tianguá 2024, a apresentação da banda nacional Companhia do Calypso. Companhia do Calypso. Você deve lembrar, né? Deve lembrar com certeza. Então é isso, gente. Arraial do Tianguá, nesta sexta-feira, neste sábado e neste domingo, no palco Aderval da Rocha Ferreira, lá no bairro Pintolândia, na zona oeste da cidade de Boa Vista. Então, com essas notícias, essas informações, nós encerramos o Papo de Redação de hoje. Em nome do Fabiano Lopes, quero agradecer a toda a nossa equipe que trabalhou para poder colocar no ar o podcast Papo de Redação no dia de hoje. Agradecer demais a sua companhia. O nosso zap da redação é o 99971-5300 para você enviar suas sugestões de matérias, de entrevistas, sugestões, reclamações, críticas, por que não, né? Tem também aí a seção de comentários do canal da Folha no YouTube, né? E tem as nossas redes sociais também. A Folha BV está no Instagram, no Facebook, no X e no YouTube. Rádio Folha FM 100.3. Rádio Folha BV está no Instagram. Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube. E a minha rede social pessoal, @LucasLuquezzi, no Instagram. Segue lá, fique por dentro do que a gente faz aqui no nosso podcast. Muito obrigado, minha gente. Um excelente final de semana, com muito juízo. E a gente volta na segunda-feira, se Deus quiser.